Muito bem, pessoal. Sem mais delongas, vamos continuar então. Como a ideologia do marxismo cultural se alastrou na educação física brasileira? Entendendo o esporte como dominação, Brush 2011 ressalta o conceito de hegemonia da escola de Frankfurt e de Antônio Gramsci. Para o professor Lars Carvalho, a escola de Frankfurt, 2002, isso o professor citou, que foi fundada em 1923, toma novo posicionamento frente ao fracasso do marxismo clássico, pois após a Primeira Guerra Mundial, constatou-se que o proletariado não aderiu à revolução, mas ao patriotismo. Isso tem um artigo bem interessante do ilisp.org, se vocês pesquisarem na internet vocês vão encontrar. Diz assim, fascismo, uma ideologia originária do marxismo. Só colocar aí no Google aí, buscar e vocês leem, vocês vão entender. Com tal fracasso, o marxismo cultural se tornou uma espécie de salvação de suas ideias. Caberia a George Lukács. A reorganização do marxismo, agora essencialmente cultural. Brecht, 1986, na página 67, já apontava para esta ideia. Para que a classe dominada possa reelaborar o esporte, tornando-o não mais burguesa, existe a necessidade que esta classe domine a cultura esportiva burguesa, mas também que lhe seja simultaneamente permitido desmistificar essa cultura esportiva. Dessa forma, a luta pela hegemonia destacada por meio do marxismo cultural é uma resistência aos fatores dominantes do esporte, assim como os fatores dominantes da sociedade de forma geral. Nessa perspectiva, o esporte é considerado como forma hegemônica, porém, também podendo ser utilizado como resistência. Isso seria o mesmo que dizer que o esporte pode ser funcional, entre aspas, para os oprimidos, entre aspas. Ainda segundo Brecht 2001, os interesses nas tabelas dos campeonatos, nos ídolos esportivos, etc., impediria a formação da consciência política e o consequente engajamento político. Além disso, a prática do esporte levaria à adaptação às normas e ao comportamento competitivo, básicos para a estabilidade e a reprodução do sistema capitalista. Brecht 2011, página 39. Na realidade, o que os críticos do esporte querem não é mudá-lo para algo melhor, entre aspas, querem apenas dominá-lo, obter poder sobre ele, um poder ideológico. Contudo, se é tão horrível dominar, por que não seria tão terrível o domínio dos machistas culturais? Muito pior eu seria horripilante e hediondo, eu acrescentaria. A resposta é simples. Para os machistas a lógica não existe, o que existe é a propaganda ideológica. Só que a cultura no Brasil se tornou propaganda. A cultura do Brasil é propaganda. Infelizmente ainda. Os machistas são moralmente inferiores, sabemos muito bem por quê, porque a destruição da moral e das artes acontece com essa maneira. Você considerar funk cultura já é uma inversão de valores, já é uma decadência aí. Veremos a seguir o expresso nos ideais de Antônio Gramsci. Segundo o professor Lázaro Carvalho, o gramscismo espera chegar ao poder quando já não houver mais ideias adversas no repertório mental do povo, que esse negócio é tremendamente maquiavélico, o próprio Antônio Gramsci o reconhecia, mas fazendo disto um título de glória, já que Maquiavel era um dos seus gurus. Ele apenas adaptou Maquiavel às demandas da ideologia socialista, coletivizando O Príncipe, uma de suas obras, em lugar do condottiere individual que, para chegar ao poder, utiliza os expedientes mais repugnantes com a consciência tranquila de quem está salvando a pátria. Antônio Gramsci coloca uma entidade coletiva, a vanguarda revolucionária. Professor Lázaro Carvalho, 1994, página 25 e 26. Conforme essas interpretações, o esporte é uma ferramenta para o marxismo cultural e para o domínio cultural. É uma contra-alienação, ficando claro que, se eles, os conservadores, podem alienar, entre aspas, os marxistas culturais podem fazer o mesmo. É claro que isso é uma bobagem, pois os conservadores ou a educação física tradicional educava para a virtude, para o agir bem, por meio dos chamados intelectuais orgânicos que a todo momento se prestam a fazer propaganda ideológica, o esporte passaria das mãos dos dominantes, entre aspas, para dos dominados, entre aspas, e assim a hegemonia esportiva, ao inverso, se sobreporia aos dominantes, entre aspas, sem uma razão ou ética. Essa é a tese maquiavélica do domínio das massas. Antônio Gramsci é, neste ponto, bastante exigente. Não basta derrotar a ideologia expressa da burguesia, é preciso extirpar junto com ela todos os valores e princípios herdados de civilizações anteriores que ela de algum modo incorporou e que se encontram hoje no fundo do senso comum. Professor Lázaro Carvalho, 1994, página 28. Nesse caso, nada mais sugestivo do que entender que o que querem estipar é a técnica, a eficiência, o controle, a ordem, a disciplina que no esporte carregam as mais belas e longínquas tradições. Isso porque a educação física está atrelada aos valores morais burgueses e notadamente civilizatórios. Conforme Marinho,
no sendo entre 84, 136 e 37 as páginas, em referência aos anos de 1970. Estamos assistindo nos dias de hoje ao grande conflito de duas filosofias antagônicas diametralmente opostas, democracia versus totalitarismo. De um lado, as grandes potências ocidentais defendendo os direitos do homem e utilizando formas de governo em que o valor principal é o cidadão, preservando a iniciativa e a propriedade privada e sustentando o trabalho assalariado e a livre competição por uma vida melhor. De outro, a União Soviética e os países da chamada Cortina de Ferro, nos quais o valor principal é o Estado, a eles se subordinando o cidadão, cujos direitos ficam circunscritos aos interesses estatais, onde a propriedade e a iniciativa privada foram abolidas, onde o trabalho é distribuído pelo Estado, sem permitir livre concorrência, onde a escola é estatizada, molda e padroniza os futuros cidadãos. Macaco adestrado, vamos dizer assim, né? Conforme Marinho, 1984, ainda apresenta muito bem as diferenças entre o comunismo e o capitalismo, esclarece claramente essas diferenças e deixa explícita a superioridade moral e ética do capitalismo em busca da liberdade, do direito e da propriedade privada. Mas os valores esportivos tidos como burgueses precisam ser eliminados segundo a machina cultural, assim como qualquer traço que os liguem a costumes conservadores. A educação física e o esporte é o modelo a ser combatido. Por quê? Pelo fato de ser bom, ser tradicional e ser moralizante. Ser a sua praxis, os seus hábitos, os seus costumes, já ser um ensino, uma educação. O domínio ideológico das universidades brasileiras teria levado ao hegemônico sistema cultural, que tem como objetivo destruir as bases ocidentais que regem o esporte internacional. Não só isso, aliás, ideologicamente, pois o esporte é apenas um pretexto e um dos elementos na sociedade. Ao professor Lars Carvalho de novo, o trabalho de conquista primeiro das universidades, depois do poder em geral, depende de duas condições. A. Só pode ser empreendido por organizações estáveis e duradouras, capazes de esforços concentrados e sistemáticos ao longo de pelo menos 2 gerações. B. Exige organizações que estejam firmemente decididas a realizá-lo e que vejam nele a sua obrigação mais essencial e incontornável, ao ponto de sacrificar a ele todos os seus demais interesses políticos, sociais, culturais, financeiros, etc. Professor Lázaro Carvalho, 2012. Certamente que esse trabalho já vinha sendo desenvolvido a partir da década de 1960 e 1970, que se intensificou nos anos 1980. Se iniciou em pleno regime civil-militar, hoje em dia pode-se dizer, conforme o professor Lázaro Carvalho em 2012, que você pode provar 1000 vezes que tem a ideia certa, mas se o sujeito que tem a ideia errada é o dono das universidades, da mídia e do movimento editorial, o que vai continuar prevalecendo é a ideia errada. Seguramente é isso que ocorre hoje com a educação física, uma vez que todos, a partir da lógica, reconhecem que a técnica corporal desportiva educacional é de extrema importância para a educação física. Entretanto, estamos sendo alienados pela hegemonia dominante das universidades, que considera a técnica nociva ao desenvolvimento educacional. Conforme Brecht, em 1999, o antídoto, entre aspas, contra essa educação física militar e médica já está entre nós professores, e evidentemente combate os últimos suspiros das teorias conservadoras da educação física. Se opondo ao tradicionalismo, o que se pergunta, portanto, a respeito do esporte a partir da teoria crítica? Pergunta-se o óbvio: como dominar por meio do machismo cultural a educação física que, para os críticos, é dominada pelos racionalistas conservadores? A problemática do autor logo abaixo é esclarecedora para entender o verdadeiro sentido da crítica machista cultural ao esporte ao qual nos referimos. Como um momento positivo, entre aspas, dessa tarefa, identificar sob quais condições, em que circunstâncias, a partir de quais modificações, uma intervenção poderia fazer a ressaltar o polo emancipador ou o potencial emancipatório do esporte, ou que esporte precisaria ser criado para tal. Como articular um esporte racional no sentido da razão crítica contra um esporte racionalizado, ou melhor, contra um esporte dominado pela razão instrumental, também estaria nessa perspectiva. Brecht, 2011, página 132. Conforme Brecht, em 1999, coloca a educação física como uma área quase hegemônica, porém, ainda precisando de uma visão pedagógica mais intensa. Ainda querem dominar mais, querem dominar tudo. Professor Lázaro Carvalho de novo, em 2012. É preciso ocupar espaço, é preciso alienar o povo. Segundo o professor Ricardo Vaz Rodrigues, emerge dessas considerações o conceito de revolução passiva, entre aspas, onde os principais sujeitos históricos, as classes operárias e os camponeses pobres são deixados do lado de fora do processo histórico e cooptados pela hegemonia de classes alheias aos seus interesses. Esse processo, como ocorrido na Itália na época do Ressurgimento, é efetivado pelas classes dominantes sem recurso ao terror, à medida em que os de baixo são cooptados passivamente. As classes dominantes utilizam esse processo de cooptação dos seus inferiores.
Os mecanismos que Antônio Gramsci denomina de aparelhos privados de hegemonia, entre aspas, que consistem na escola, na igreja, nos jornais e nos demais meios de comunicação em geral. Sou Ricardo Vaz Rodrigues, 2006, na página 80. Para os progressistas que seguem a linha do marxismo gramsciano, o combate à aptidão física e às leis internacionais do esporte deve ser intensificado, como indica o professor Ricardo Vaz Rodrigues, em 2006. Preciso, a partir dos intelectuais orgânicos, o domínio das massas formando um coletivo. Isso pode ser considerado como um imbecil coletivo de professor Lázaro Carvalho, em 2006. A propaganda, nesse caso, é essencial para que os intelectuais orgânicos coloquem em prática o que foi preconizado por Antônio Gramsci. Nesse sentido, a propaganda anti-esporte é a cada dia mais significativa. O professor Ricardo Vaz Rodrigues explica que Antônio Gramsci confere grande importância à reflexão em torno da formação dos intelectuais orgânicos da classe operária. Esses atores sociais fazem com que seja viável a transição ao socialismo, mediante a formação de uma nova consciência social, surgida de baixo para cima, ou seja, a partir do modo de produção, implicando numa nova relação dos produtores com a produção. O intelectual orgânico, a serviço da classe operária, deixa de ser apenas um simples especialista, para se transformar em agente político do avanço das massas operárias rumo ao poder. Torna-se organizador, persuasor permanente, entre aspas. O intelectual do proletariado, no sentido de Antônio Gramsci, da técnica trabalho chega à técnica ciência e à concepção humanista da história, sem a qual continua sendo um especialista e não chega a ser dirigente, especialista político, entre aspas. Professor Ricardo Vaz Rodrigues, 2006, página 83. Conforme esse pensamento, tudo é válido para colocar em prática a ideologia hegemônica de poder por meio do marxismo cultural. E, nesse sentido, todos os esforços em todas as áreas devem compactuar das mesmas ideias e na educação física não seria diferente. Talvez para os mais ingênuos em relação ao esporte, sabe-se que os países comunistas não aderiram a tal concepção. No entanto, no Brasil isso é diferente, pois em Cuba, como apontamos a partir de Ramos, 1989, o comunismo era clássico e não necessitava do marxismo cultural para combater as bases conservadoras da sociedade capitalista. Faziam isso por meio da violência e do terror. No Brasil, após a derrota da luta armada dos comunistas e a percepção de que o comunismo clássico já não é mais possível, opta pelo marxismo cultural. É possível observar que o Partido Comunista não era contrário às regras e à organização do esporte na década de 1930, pois na concepção clássica de comunismo o esporte de alto rendimento também lhe era útil. Santos adverte, pois os comunistas se distanciavam dos anarquistas também na questão esportiva. Deram o passo que, digamos assim, os anarquistas se recusaram a dar, aquele de não só aceitar o esporte como um fato consumado na vida operária, mas de passar a incentivar a sua prática como um método de arregimentação, abandonando definitivamente qualquer atitude intrinsecamente antiesportiva. Santos, 2010, página 121. Esse caminho que já apontamos a partir do desporto cubano ressalta muito bem essa característica. Também demonstra sua efetividade entre trabalhadores na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, conforme Santos, 2010, bem como o uso ideológico da URSS, Shalom, 2012. Uma citação. Porém, o problema que as ideologias críticas progressistas enfrentam hoje é outro, por isso o combate cultural é tão importante. É hoje, talvez, o único caminho ainda possível. É preciso que o esporte escolar, com sua técnica adequada, volte a fazer parte da educação física. Sua substituição a partir de elementos chamados críticos, entre aspas, evidencia um total desprezo pela ordem, disciplina, controle e rendimento que, se dosados de acordo com as características dos estudantes, bem como em relação a dos próprios esportes, atingiríamos um equilíbrio coerente e construtivo. Muito bem, foi a metade deste capítulo. Vou dar uma pausa e vou voltar em direção ao final.